Boa noite a você que acompanha o programa Além da Notícia no Brasil e em outras partes do mundo. Mais uma vez nos encontramos aqui para tratar de um assunto mas muito importante, muito precioso para as famílias brasileiras, tenho certeza disto. Geração X e Y é o tema do programa de hoje. Confesso, eu também quero aprender muito sobre esse tema. E temos aqui dois especialistas que poderão nos ajudar bastante. Tenho Lúcio Teles, professor da Universidade de Brasília, Faculdade de Educação da UNB, e também sua área de especialização é a educação e a cibercultura. Prazer, seja bem-vinda. E recebo também aqui a professora Maria Helena, psicóloga, professora de administração na Universidade Católica de Brasília, especialista em gestão de pessoas e psicologia nas organizações e coordenadora de MBA em desenvolvimento gerencial. Seja bem-vinda. Prazer. Obrigada. Muito grande recebê-la. Bem, eu confesso que eu também quero aprender muito sobre o tema de hoje. Para pais que agora nos acompanham de casa e também para essas últimas gerações, os nossos filhos, esses jovens que estão certamente hoje sendo o objeto do nosso programa, vai ser muito interessante também. Muitos falam geração Y, geração X. Primeiro me ajudem a entender que denominações são essas. Professor Lúcio, seja bem-vindo, por favor. Claro, com certeza. Pois essas denominações todas que existem, né, em relação a essas gerações, se a gente volta um pouco atrás, né, se pensava na classificação de gerações cada 25 anos aproximadamente. Ultimamente elas têm sido feitas por 10 anos, né? Então cada uma dessas gerações, a X, a Y, a Z, agora nós já temos a Alfa também, né? Que é a última aí, que os nascidos depois de 2010, que hoje são crianças, né, de 3, 4 anos, são então características, né, específicas desse grupo de jovens, desses grupos de pessoas que apresentam um perfil próprio, né? E essas últimas, a Y, a Z e a Alfa, o que ela tem elemento comum nas três é o fator da tecnologia, né? Alguns da primeira da Y, né, assim, já chamados de nativos digitais, porque já nasceram com essa tecnologia, né? Já os anteriores, né, a X, ainda eram aqueles dos imigrantes digitais, né? Então é por esse lado, acho, um pouco, essa classificação tem que ver com características específicas de cada grupo, né, de cada geração. Professora Maria Helena, uma introdução também sobre esse tema. Esse tema é relativamente recente e essa preocupação com as características de cada geração começou no mundo do trabalho. Nos primeiros tempos, que a gente poderia chamar de administração clássica do mundo do trabalho, o homem não era muito valorizado, o homem era um apêndice da máquina. A gente poderia dizer até que o lema era: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Era o que funcionava. Então não havia uma valorização do trabalhador, ele não poderia contestar e contra as ideias do chefe. Então não havia conflito, digamos assim, porque a obediência era o que imperava e se ele não obedecesse à chefia, ele saía da organização. Bom, então essa preocupação de que existia conflitos entre gerações e que esses conflitos deveriam ser trabalhados, começou na década de 20, quando começou a Escola de Relações Humanas nas organizações e que viu que as pessoas precisariam ser vistas, valorizadas, motivadas. Então, aí se partiu, começou a se pensar nas gerações e conflitos que poderiam existir e que existem. E conflitos existem não só no mundo do trabalho, mas nas famílias, em qualquer grupo humano existem conflitos de gerações. Bom, como é que a gente pode também entender essas gerações X, Y, Z, Alfa, a partir de uma faixa etária? Existe também uma separação por faixa etária? Seria possível? Sim, me parece, sim. Varia um pouco, né, como a gente mencionou aqui, dependendo do autor, mas geralmente, digamos, o que é a geração
Y, né, é nascida a partir dos anos 80, segundo alguns autores, né? Depois a Z já dos anos 90, a Alpha 2010, né? Então, assim, os jovens da geração... E o X somos nós. E o X somos nós, é. Eu ainda sou anterior. Bom, eu já sou anterior ao X. É o Baby Boomer. Nós estamos no Baby Boomer, que era outro tipo de geração também, né? Na época depois da guerra, né? A riqueza, então os jovens, né? A época do movimento hippie, era muito contestadores. Mas assim, nessa época não houve essas características que são comuns a essas três últimas, né? Que é a noção do espaço-tempo tendo mudado com justamente a existência da internet. Isso aí criou assim uma situação nova na qual esses indivíduos, né, essas gerações aí, de fato as últimas três, elas têm característica específica, mas o comum denominador é justamente o uso da tecnologia mais ou menos. O que você vê hoje são crianças falando da Alpha, né, da geração Alpha, que nasce em 2010, hoje com 3, 4 anos, né? Eles já têm, alguns deles já estão utilizando tecnologia para falar com a vovó. Então, por um lado, se sentem muito empoderados, né, pelo uso da tecnologia, mas, por outro lado, a tecnologia, no caso dessas gerações, também apresenta, a meu ver, um certo perigo, no sentido de se sentir muito empoderado, mas a tecnologia, como nós sabemos, pode ser muito frágil também, pode fragilizar o indivíduo, né? Existe um autor que esteve aqui no Brasil faz pouco, um alemão, ele escreveu um livro que se chama Sociedade Excitada, né, onde ele analisa essas gerações mais recentes. Eu acho que a gente... É unânime um pensamento seguinte, de que a geração Y, ela mudou completamente o entendimento da sociedade, a forma de viver atual. O quanto esta geração Y chegou e, como a gente costuma dizer na linguagem popular, chegou e arrebentou. É verdade. Nós, professores universitários, convivemos diariamente, né, com alunos que são da geração Y. Então, nós temos que nos adaptar e para realmente nos relacionarmos e nos fazer compreendidos pelos alunos dessa geração. Então, vemos que é o pessoal que está hoje totalmente digital. Então, são alunos que chegam com os equipamentos digitais, notebook, iPad, iPod e celular dos mais desenvolvidos, e eles chegam com esse material na sala de aula. E se a aula não está interessante, eles estão o tempo todo lá clicando o celular. Então, nós temos que aprender, nós professores, a usar esse material, esses equipamentos, a favor da aprendizagem. Não adianta proibir. Então, vamos usar isso a favor da aprendizagem. Então, vamos pedir que eles procurem na internet, pesquisem na internet assuntos que sejam da aula. Então, ok, então vamos pesquisar. Vamos dar aulas à distância, via internet. Então, hoje a gente tem o ensino à distância, que tem sido muito bom. Então, vamos usar essa metodologia, porque eles são os nativos digitais. Já já eu volto com a senhora, porque eu quero saber o quanto isso pode ser feito na área empresarial, no mundo do trabalho. Mas eu quero saber do senhor, ela me fez lembrar aqui, por exemplo, esta geração Y, ela está no banheiro, ela está na cozinha, ela está na sala, ela está no quarto, sempre conectada. É capaz ela estar tomando banho e estar conectada. Isso gera um conflito entre os pais, um conflito familiar e conflito até com os próprios colegas. Com os próprios colegas. O senhor como educador também. O que dizer disso? Como conviver com isso e como educar-se para esta utilização de forma benéfica. Pois é, justamente um desafio isso aí, porque os pais, né, muitas vezes não estão preparados para estão conectados o tempo todo, esses jovens, né? Inclusive tem estatísticas que mostram que eles não
checam o celular, o smartphone, cada 6 minutos. Então, cada 6 minutos estão checando se tem alguma mensagem nova, se estão conectados, né? Então, mas o que acontece é que nós, minha geração, né, os próprios educadores, muitos hoje, não têm essa conectividade, não estão interessados. Nós temos dificuldade de lidar com esses equipamentos, na verdade. Então, a gente não... Assim, o ideal é que houvesse uma mobilização da sociedade para que pais, nós, educadores, estivéssemos mais conectados também para poder educá-los. A gente pode dizer assim, o problema está lá, mas está aqui também. Exatamente. Porque eles estão usando demais e a gente não está usando de nada, e a gente não entende por isso. Nós temos que nos adaptar, temos que aprender, né, para a gente conseguir lidar com esse grupo, né, com essa geração, que não é fácil. Essa geração hoje não aceita mais aquele professor que é dono da verdade, aquele professor que fala o tempo todo, que usa slide, que usa giz e quadro negro. Então, o aluno ele tem que ter uma atuação ativa na sala de aula. Ele tem que quer ser ouvido, quer dar opinião. Então, é um outro tipo hoje, é uma outra dinâmica hoje na sala de aula. Não só na sala de aula, mas no relacionamento com os pais e no relacionamento no trabalho com a chefia. Uma outra dinâmica. Eu queria chegar nessa questão do trabalho, porque de fato a gente se depara também com pessoas que no trabalho, elas estão o tempo inteiro conectadas. Isso incomoda a chefia, incomoda o patrão, porque acha que aquela pessoa não está produzindo, e às vezes não está mesmo, porque ela está constantemente conectada e deixa de fazer aquilo que é o seu trabalho. Como isso pode ser otimizado, melhor, aproveitado por uma empresa? De que forma? Já existem experiências que possam favorecer hoje essa geração que está aí entrando no mercado de trabalho e talvez causando preocupação, porque talvez não esteja sendo também oferecida a ela uma forma melhor até para ela produzir mais? As empresas já entraram no mundo digital. Então, hoje, a comunicação é via e-mail, via intranet. Então, isso já existe nas empresas. Então, aquele esquema de memorando, escrita, isso já não existe mais. Então, a comunicação é muito digitalizada, muito via internet nas organizações. Agora, as empresas colocam limites e têm colocado em relação ao uso de internet. Então, é correto fazer isso? É correto e é dever e é direito do patrão, do gestor fazer isso. Porque o colaborador tem que apresentar resultados. E ele deve ser cobrado por isso. E ele está ali para isso. Ele está recebendo para isso, para apresentar resultados. Então, não há nenhum problema de estabelecer os limites. Algo sobre isso, professor? Não, assim, complementando, talvez ela está focando na empresa, né? Mas pensando também na escola, como você bem colocou, professora, realmente tem que tem uma atitude diferente, né, o professor hoje. Essa geração, essas últimas duas gerações que estamos falando, ela tem assim, uma preocupação muito grande também com a ecologia, né, com o meio ambiente, com a questão da ética, né, tem sido levantado algumas manifestações, né, contra a corrupção, tudo isso. Então, ela está muito aberta. Mas, por outro lado, ela tem também, as duas últimas, tem também uma característica de ser muito individualista. Parece contraditório, mas na prática não tem sido. Ao ser assim muito individualista, esse fenômeno, por exemplo, na sala de aula, né? Você tem lá estudantes que quase todos, eu diria que 90% dos meus estudantes têm celular, smartphone, têm internet. Então, durante a aula, eles estão justamente digitando. Então, com a mensagem pessoal, Facebook. Então, como é que o professor lida com isso? Simplesmente dizer não, não resolve. Porque se nós, os estudantes do passado, quando eu era estudante, né? A gente se caracterizava pelo fator de mobilidade, a gente ficava fixo, sentado na carteira, na escrivaninha, escutando o professor, né? Imóvel e passivo, você escutava o professor. Hoje,
o estudante é muito irrequieto, né? Ele está sempre mexendo com alguma coisa e muito ativo, ele está sempre digitando. E o professor não chegou lá ainda a lidar com isso. Então, nós estamos atrasados com isso. É um desafio para nós. Mas seria somente um atraso do professor? Ou também a gente não pode deixar de enxergar a problemática do vício que também está gerando este uso? Sem dúvida. Porque gera um vício também, não é? É verdade. É. Olha, o que a gente pode fazer, na sala de aula, por exemplo, primeiro dia de aula, eles são participativos, eles gostam de participar e dar a sua opinião. Primeiro dia de aula, a gente faz uma negociação com a turma, estabelecer as regras de convivência, o que pode e o que não pode. E eles discutem, entre elas, a questão de que se pode usar o celular, como, se você quer falar no celular, então você vai lá para fora da sala, não pode, coloca no silencioso, enfim, algumas regras de convivência. Então, isso se depois eles esquecem essas regras, então a gente tem que lembrar, os próprios colegas lembram no decorrer do semestre. Por quê? Embora eles sejam autoconfiantes, independentes, eles gostam de receber feedback. Eles têm uma insegurança, então eles aceitam que a gente diga, olha, isso dá certo, isso não dá. Então, eles são receptivos a ter esse feedback da gente. Eles não ficam sensibilizados se a gente chamar a atenção e dar um apertozinho de vez em quando. Já a gente vai falar mais sobre isso, porque também no próximo bloco eu vou querer falar o seguinte, por que esta geração Y, que é a geração dos nossos jovens de hoje conectados constantemente, tem dificuldade de obedecer os superiores. Já a gente volta.